Na minha primeira entrevista de emprego, eu tive alguns dias para me preparar. Acredito que foram entre 2 a 5 dias, mas em vez de me sentir preparado, parecia que eu estava entrando em uma prova sem saber exatamente o que seria perguntado. Eu precisava várias dicas, tentava lembrar que precisava olhar nos olhos do entrevistador, pensava na postura, tentava imaginar quais perguntas fariam, mas quando a entrevista começou, eu fiquei travado na cadeira. Meu corpo estava rígido, eu quase não gesticulava. O meu maior medo era parecer nervoso demais. Mesmo assim, eu fui contratado. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar como se preparar para a primeira entrevista de emprego, mesmo sendo tímido, nervoso e sem nenhuma experiência profissional. Sem frases mágicas, sem fingir que você precisa ser extrovertido, e sem aquele conselho inútil de apenas ficar calmo. A primeira coisa que você precisa entender é que sentir nervosismo não significa que você vai fracassar. Eu estava nervoso, eu estava travado, e ainda assim consegui a vaga. A maioria dos entrevistadores sabe que um jovem fazendo sua primeira entrevista provavelmente estará inseguro. O problema não é sentir medo, o problema é deixar o medo impedir você de escutar, responder e demonstrar interesse. Existe uma coisa que pode diminuir bastante essa pressão. Você precisa entender que a pessoa que está entrevistando você é humana, assim como você. Ela não é uma máquina procurando qualquer erro para eliminar candidatos. Ela também já ficou nervosa, também já cometeu erros e provavelmente também precisou passar por entrevistas para chegar naquela posição. Então pare de enxergar o entrevistador como alguém superior a você. A função dele é descobrir se você combina com a vaga. A sua função é responder com sinceridade, educação e clareza. Você não precisa usar palavras difíceis, não precisa parecer a pessoa mais confiante do mundo. Precisa conseguir conversar minimamente, mostrar que está disposto a aprender. Na minha primeira entrevista, eu tentei seguir tantas regras e ao mesmo tempo acabei ficando artificial. Eu pensava, preciso olhar nos olhos, preciso ficar com a coluna reta, não posso mexer demais a mão, tenho que responder tudo corretamente. Quanto mais eu tentar controlar cada detalhe, mais travado eu ficar. Por isso, a sua preparação não deve ser decorar 50 regras do comportamento. Ela deve ser entender o que você pretende responder. Quando você sabe o que dizer, sobra menos espaço para o nervosismo dominar sua mente. Comece pesquisando sobre a empresa. Você não precisa passar horas investigando tudo, apenas o básico. O que a empresa vende, qual o serviço que ela oferece, onde está localizada e qual que é a função da vaga. Imagine que o entrevistador pergunte: por que você quer trabalhar aqui? Se você não souber absolutamente nada sobre a empresa, provavelmente responderá alguma coisa genérica, como porque preciso de uma oportunidade. Isso não é necessariamente uma mentira, mas também não diferencia você dos outros candidatos. Uma resposta melhor seria: estou buscando uma experiência profissional e acredito que essa vaga pode me ajudar a desenvolver responsabilidade, comunicação e experiência com atendimento. Você não precisa inventar que sempre sonhou em trabalhar naquela empresa, apenas precisa demonstrar que entende minimamente a oportunidade. Depois de pesquisar a empresa, prepare-se para as perguntas mais comuns. Você não precisa adivinhar todas as perguntas da entrevista, mas algumas aparecem com muita frequência. A primeira é: fale um pouco sobre você. Essa pergunta parece simples, mas muita gente trava porque não sabe por onde começar. Você não precisa contar toda a sua vida. Uma boa resposta deve ter 4 partes: seu nome, sua idade, o que você está estudando, o que o busca profissionalmente. Por exemplo, meu nome é Gabriel, tenho 17 anos e atualmente estudo no período da tarde. Estou buscando minha primeira oportunidade para ganhar experiência, desenvolver minha comunicação e aprender a trabalhar em equipe. Uma resposta simples, mas já oferece informações suficientes para a conversa continuar. Outra pergunta comum é: por que deveríamos contratar você? Quem nunca trabalhou costuma pensar: vou responder isso se não tem experiência. Para uma vaga de entrada, a empresa não espera que você saiba tudo, principalmente quando se trata de jovem aprendiz ou primeiro emprego. Ela quer entender a sua postura. Você pode responder: mesmo sem experiência profissional, eu tenho vontade de aprender, sou comprometido com horários e procuro perguntar quando não entendo alguma tarefa. Quero uma oportunidade para aprender e contribuir com a equipe. Não diga que possui uma habilidade apenas porque acha que ela soa bem. Se você é tímido, não precisa afirmar que é extremamente comunicativo. Se você costuma se atrasar, não diga que a pontualidade é a sua maior qualidade. Escolha características que você consegue sustentar com exemplos. Se disser que é responsável, pense em uma situação que demonstrou responsabilidade. Pode ser na escola, em um curso ou em trabalho em grupo, cuidando de alguma tarefa em casa. Na primeira entrevista, seus exemplos não precisam vir de empregos anteriores. A empresa sabe que você está começando. Outra pergunta que costuma assustar é:
Qual que é o seu maior defeito? Muitas pessoas respondem: meu maior defeito é ser perfeccionista. Essa resposta ficou tão repetida que pode parecer decorado. Escolha uma dificuldade verdadeira, mas mostre que você está tentando melhorar. No meu caso, eu poderia responder: eu sou uma pessoa tímida e no começo posso demorar um pouco para me soltar, mas tenho tentado melhorar minha comunicação e eu consigo trabalhar normalmente quando começo a conhecer melhor o ambiente e as pessoas. A timidez deixa de parecer uma barreira impossível. Você reconhece uma dificuldade e mostra que está evoluindo. Isso é muito melhor do que mentir, mas também existe diferença entre ser sincero e se prejudicar. Não escolha um defeito que destrua sua candidatura. Por exemplo, eu não gosto de receber ordens, eu sempre chego atrasado. Você estará praticamente explicando por que não deveria ser contratado. Antes da entrevista, também prepare suas informações básicas. Saiba em qual horário você estuda, quanto tempo você leva para chegar até a empresa, quais dias você tem disponibilidade, se possui algum curso, se consegue trabalhar no horário informado. Parece básico, mas o nervosismo pode fazer você esquecer até informações simples. Você também deve separar roupa com antecedência. Não precisa comprar roupa cara. Não precisa aparecer de terno em uma entrevista para jovem aprendiz, a menos que tenha um pedido. Use uma roupa limpa, organizada e adequada ao ambiente. Evite chegar com uma estampa enorme, boné, chinelo ou alguma coisa que chame mais atenção do que sua própria conversa. O objetivo não é mostrar riqueza, é demonstrar cuidado. Outra coisa simples que faz diferença é chegar com antecedência. Não chegue 40 minutos antes e fique pressionando as pessoas. Mas também não chegue exatamente no horário. Tente chegar entre 10 a 15 minutos antes. Isso permite encontrar o local, respirar, beber água e organizar os pensamentos. Se depender de ônibus, calcule uma margem para atrasos. Chegar correndo e suado vai aumentar ainda mais o seu nervosismo. Quando entrar no local, seja educado desde o primeiro contato. A entrevista não começa apenas quando você senta na frente do recrutador. Ela pode começar na recepção. Cumprimente as pessoas, diga bom dia, boa tarde. Peça licença antes de entrar. Agradece quando alguém ajudar você e uma coisa que eu considero importante é entrar e sair do ambiente com respeito. Você pode dizer boa tarde com licença. No final, muito obrigado pela oportunidade e tenha uma boa tarde. Eu também gosto da frase Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Mas você precisa entender que não existe uma frase mágica que garante uma contratação. O que pode ajudar é a impressão da educação, respeito e gratidão que a pessoa transmite. Existem pessoas que gostam dessa expressão, outras podem preferir uma despedida mais neutra. Então use uma frase que combine com você e com o ambiente. O importante é não sair sem agradecer. Durante a conversa, tente manter contato visual, mas contato visual não significa encarar a pessoa sem parar. Olhar para o rosto do entrevistador enquanto ele estiver falando com você. Quando precisar parar, é normal desviar o olhar por alguns segundos. Depois, volte sua atenção para a conversa. Você não precisa transformar o contato visual em uma competição. O entrevistador quer perceber que você está ouvindo, não que você consegue ficar 5 minutos sem piscar. Também não precisa ficar completamente imóvel. Esse foi um erro que eu cometi. Eu tentava controlar tanto o meu corpo que parecia uma estátua na cadeira. Manter uma postura organizada, mas confortável. Você pode gesticular enquanto explica alguma coisa. Pode movimentar as mãos de forma natural. E o que deve evitar são movimentos excessivos causados pela ansiedade, como balançar a perna sem parar, olhar para o celular ou ficar mudando de posição a cada 5 segundos. Se perceber que está acelerando demais, faça uma pausa antes de responder. Você não precisa responder imediatamente. Escute a pergunta, respire e pense por 2 ou 3 segundos. E responda. Uma pequena pausa transmite muito mais segurança do que começar a falar sem saber onde pretende chegar. Caso não entenda a pergunta, peça para o entrevistador repetir. Você pode dizer, desculpa, poderia repetir a pergunta? Isso é melhor do que responder uma coisa completamente diferente. Caso não saiba responder, não invente. Você pode falar, eu ainda não tive essa experiência, mas estou disposto a aprender. Para uma primeira vaga, essa pode ser uma resposta aceitável. Outro erro é tentar decorar todas as respostas palavra por palavra. Quando você decora, qualquer mudança na pergunta pode fazer sua mente apagar. Prepare ideias, não discursos. Saiba quais qualidades pretende mencionar, mas fale com suas próprias palavras. Uma boa forma de treinar é simular a entrevista. Peça para um familiar ou amigo fazer as perguntas. Caso não tenha ninguém, coloque a câmera do celular e responda sozinho. Depois assista. Talvez seja desconfortável. Você pode perceber que fala muito baixo, que repete várias palavras ou desvia até o olhar. Mas a melhor maneira de descobrir isso é no treino, do que durante a entrevista. Faça pelo menos 2 ou 3 simulações. Na primeira você provavelmente ficará estranho, na segunda já começa a melhorar. Na terceira a resposta já fica mais natural. Na minha primeira entrevista eu não estava completamente confiante, eu ainda fiquei travado. Meu nervosismo provavelmente estava visível, mas eu estava preparado o suficiente para responder. E fui contratado. Esse foi o meu maior aprendizado. Confiança não significa entrar na sala sem sentir nenhum medo.
Confiança é saber que você consegue continuar mesmo nervoso. Você não precisa deixar de ser tímido antes de procurar emprego. Talvez você continue sendo tímido depois de ser contratado, mas pode aprender a se comunicar melhor com a prática. A entrevista não exige que você se transforme em outra pessoa. Ela exige que você mostre educação, atenção, responsabilidade e a vontade de aprender. Então, antes da sua primeira entrevista, pesquise a empresa, prepare as perguntas mais comuns, calcule o trajeto, chegue com antecedência, treine suas respostas e lembre que o entrevistador é humano como você. Você pode ficar nervoso, pode precisar pensar antes de responder, pode até cometer um pequeno erro. Isso não significa que a entrevista acabou. Eu fiquei travado e consegui a vaga. Então não espere se sentir completamente pronto. Prepare-se para o melhor possível e compareça. E se você já fez uma entrevista de emprego, comente qual pergunta deixou você mais nervoso. E se você ainda está procurando a sua primeira oportunidade, inscreva-se no canal. Aqui eu compartilho experiências reais e dicas práticas para ajudar jovens a entrar no mercado de trabalho.